Tá terminando também, Rafael? Ah, o Rafael não tá. Tá terminando? Oi, eu já terminei. Terminou? Então só falta o Miguel, a Ana. Professora, olha o nível. Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Dá para ouvir baixinho, mas dá. Olha como é rápido. Ó, cadê? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tá feio. Tá bem rápido. Accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres. Tá gravando a nossa aula, então põe no mudo, põe? Tá terminando, Miguel? Eu só tô terminando de passar a caneta. Tá. E você, Ana? Terminei já. Faz horas. Terminou? Quando você terminar, me avisa, tá, Miguel? Terminei, pronto. Passei a caneta já. Tá. Só... Ai, que desanimo. Nossa, o professor hoje tá com cara de bravo. Olha lá a cara da professora. Coitada. É a única cara que ela tem. O ex também, né? Outra cara não tem como. O que foi? Porque ela falou que a professora tá com uma cara de brava. Eu falei que é a única cara que ela tem. Ela... Tadinha.
Essa borracha De é mim, muito né? ruim pra pagar. Ai. Só porque eu falei isso, ela passou um monte de tarefa. Vai ser nem tarefa. Gabriele, você está terminando ou você já terminou? Que situação que você está? Eu já terminei, só tô Já? esperando os outros terminarem. Tá ok, obrigada. Então, só falta você, Miguel, você me avisando, aí a gente encerra. Aula? Professora, quê? por que é mais fácil cantar uma música do que outra? Porque depende da melodia, porque depende da letra, se ela é mais fácil de você gravar. A melodia. Tem vezes que eu confundo, tem vezes que é uma estrofe e ela é muito parecida com a estrofe que eu confundi com ela. Ei, eu não entendi. O que Então, você tudo falou? isso depende. O ritmo também, o ritmo influencia você achar mais fácil ou não. Mas Professora, vamos Eu lá, já a ouvi gente não pode, todas as vezes, eu não vamos que a minha conversar, não vamos conversar porque a gente atrapalha o Miguel, tá? Deixa o tá. Miguel terminar. Professora, a hora que você falou, nós encerra. Encerra o quê? Hã? A prova. A hora que você falou. A hora que você falou encerra, você falou pra encerrar o quê? A aula? Não. Cada Ah, 40 minutos, a cada 40 minutos, cadê a Ana, meu Deus? Ah, tá aqui. A cada 40 minutos o Zoom ele cai. Então, em vez de esperar ele cair, eu ia encerrar e mandar outro link. tá. Tá? Sei que você ia Nós encerrar a aula. fazemos 3 vídeos, porque a cada 40 minutos ele encerra. Ei, a sua aula é na quinta de manhã? Ah, é de Uma hora? 40 em 40. Como nós temos 2 horas de aula, dá 3 vídeos. 3 vídeos de quase 40. Alguns são de 30, outros de 38 e assim por diante. Miguel, onde que você está? Qual questão você está? Eu não escuto que ele não fala comigo, ele dá sinal, eu não entendo o que ele está falando. Eu tô na 10. Ok, tranquilo, não tem pressa nenhuma, tá? Ela tá chorando? Olha a minha cara de quem tá acordando.
Agora é 2h35 mesmo? Uhum. É. Vocês têm outra prova hoje? Tem? Acho que sim. Sim, temos de história. História? Hoje tem na aula do professor André disfarça, né? Tô pensando que é só até 3 horas. Professor, eu terminei, tá? Terminou? Então Não tá. fala isso, Miguel. Então, como a gente ainda tem 20 minutos de aula, mais de 20 minutos de aula, então a gente vai dar 25, né? continuidade. Oi? 25, né? Não, não temos tarefa. Eu não acho que eu não passei tarefa. Não, Eu não faço 25 tarefa. minutos. Chega de 5 minutos, vocês já estão aí um tempão, só esperando. Professora, você não tá me Não, entendendo, não? não estou ouvindo. Deixa eu aumentar aqui, mas eu não ouvi, não. Fala de novo. Se aumenta, Falei, tem se eu... quase 25 minutos de aula. É, tem quase 25 minutos de aula. Perdão, tá? Eu aumentei aqui para eu escutar Tá melhor. desculpada É que a dessa sala vez. aqui dá muito eco, então o som fica ruim. Então, como a gente já terminou uma avaliação, pode guardar. Essa avaliação, a Kézia vai marcar o dia de entregar e vocês vão entregar todas juntas, certo? Então, pode guardar, pega a apostila. A gente vai dar continuidade. A gente estava trabalhando com números racionais, que é continuação dos números inteiros. Lembra que eu falei para vocês que todo número natural é um número inteiro, todo número inteiro é um número racional. Então, a gente continua trabalhando com números inteiros, naturais, e agora denominamos os racionais. Racional, para ser um número racional, são dois números inteiros, divididos um pelo outro. O resultado é um número racional. Então, se eu tenho uma fração, um número inteiro no numerador, um número inteiro no denominador, essa divisão, esse quociente, vai resultar num número racional, que pode ser inteiro ou pode ser decimal, tá? Então, todos os números inteiros, então, por esse lado, você entende que todos os números inteiros são números racionais. E a questão dos sinais? A questão dos sinais é exatamente igual nós trabalhamos até aqui. Toda vez que eu tenho numa multiplicação de números racionais, sinais iguais, o resultado positivo, sinais diferentes, o resultado negativo. Na divisão de números racionais, é a mesma coisa. Se eu tenho números racionais, os dois são sinais iguais, então o resultado é positivo. São sinais diferentes, o resultado é negativo. Não vai mudar nada. Apenas que já não serão números inteiros. Nós vamos trabalhar com números decimais, vamos trabalhar com frações, mas o restante vocês já sabem como é que funciona a questão dos sinais. A gente trabalhou até a página 27, nós entramos em localização de números racionais na reta numérica. Então, continuando agora na página 29. Depois você pode fazer essa leitura aqui, ó, essa leitura na página 28, você faz depois, ela vem trazendo os números racionais na reta numérica, tá? Aí nós temos, deixa eu abrir aqui. Nós temos aí dois números decimais, quer dizer, eles estão em formato decimal, tem vírgula e tem casas após a vírgula. Nós temos o 0,6, que é 6 décimos, lembra? Uma casa depois da vírgula são decimais.
2 casas depois da vírgula são centésimos. 3 casas depois da vírgula são milésimos. Lembram disso? Nós estudamos isso lá no 6º ano, tá? Então, nós temos 6 décimos e nós temos 7 décimos. Aí a questão aqui, quantos números racionais, quantos números racionais quer dizer, existem entre esses números, entre os 6 décimos e os 7 décimos? Aí ele está pedindo para que você escreva 3 números racionais que estejam entre os 6 décimos e os 7 décimos. Dá um exemplo para mim, Miguel. É para dar 3 exemplos, e vocês vão anotar aqui. Números decimais entre 6 décimos, entre os 6 décimos. Você tem uma reta, dá para ver? Dá para ver, né? Você tem 6 décimos e você tem 7 décimos, tá? Lembrando que os 6 décimos e os 7 décimos estão entre o 0 e o 1, tá? Você tem os 6 décimos e os 7 décimos, eles já estão entre o 0 e o 1 inteiro, tá? E aí, entre o 0 e o 1, você tem os decimais. Você tem o 0, 1, tem 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, e aí o 1 inteiro. Só que entre os 6 décimos e os 7 décimos, eu também tenho outros números. E é esse exemplo que eu queria que vocês dessem. Você consegue pensar em algum, Miguel? Quanto? 5 décimos? 5. Os 5 décimos tá on. Não, aqui, 5 décimos tá antes do 6. O 7 depois do 6. Tá até aqui. Não tá nem aqui, tá mais para cá. Vamos trazer o 6 para cá. E aí o 5 para cá. Tá? Entre o 6 e o 7, nós temos outros números. Nós temos aqui uma infinidade de números e que eu vou dizer para você, é infinito. Não tem fim. A quantidade de números que você pode ter. Por exemplo, dos 6 décimos para os 7 décimos, eu não posso ter o 61 centésimos, 62 centésimos, 63 centésimos, eu posso ter 69 centésimos, para depois eu chegar nos 7 décimos, não posso? Entre os 6 décimos, entre os 6 décimos e os 7 décimos, eu posso ter o 61 centésimos, 62 centésimos, 63 centésimos, 69 centésimos e assim por diante. Entenderam? Entre os 61 centésimos e os 62 centésimos, eu posso ter os 611 milésimos, 612 milésimos, 613, 14, 15, até chegar no 62 centésimos. Então, por isso que entre esse e esse, eu também tenho uma infinidade. Não tenho 2, 3, 10. Eu tenho uma infinidade de números, são infinitos. Os números que eu tenho
na reta numérica, entre um número inteiro, entre números decimais, entre números, entre centésimos, entre milésimos e assim por diante. Quanto menor for o pontinho, quanto menor a distância entre eles, maior em décimos, em centésimos, milésimos, 10 milésimos e assim por diante, tá? É infinito, infinito, ele não tem fim. Então, sempre entre um número e outro, na reta numérica, você vai encontrar essa situação. Então, me dê agora, Miguel, depois da explicação, me dá um exemplo, são 3 que a gente vai colocar, né? Você me dá um exemplo. Eu vou escrever no chat. Eu não sei como é que fala. Você vai escrever no chat? Cadê? Tá. 613 milésimos. Tá ok. Me dá um exemplo, Enzo. Entre os 6 décimos e 7 décimos, me dá um exemplo. Eu preciso de 3 exemplos. Esse é um. Entre os 6 décimos e os 7 décimos, eu tenho os 613 centésimos. Que outro número eu posso encontrar entre eles dois? Eu falei, Enzo, não falei? 842. A gente tá na casa dos... Sim, dos 842 centésimos, ok. Me dá um exemplo, na verdade a gente está na casa dos 6, né? Aqui, Enzo, aqui, troca o 8 por 6, tá? Você está na casa, ó, você tem, depois da vírgula, você tem que ter um 6. Você saiu do... Isso aí, agora está digitado correto. Eu tenho 642 milésimos. Sim, está na casa entre os 6 décimos e 7 décimos. Ana, me dá um exemplo. Ana, não vai me dar um exemplo? Ok, 654 milésimos. Ok, é isso aí, gente. Isso é o que... Esses são exemplos que você pode colocar lá na apostila. Pediu 3 exemplos. Então, entenda que o segundo número, ó, para não fazer confusão, o primeiro número depois da vírgula é o 6. Se você colocar 7, 8, não vai estar entre os 6 décimos e os 7 décimos. O primeiro número depois da vírgula tem que ser 6, tá? Entre 2 números racionais distintos, sempre existe outro número racional. Portanto, entre 2 números racionais diferentes, existem infinitos números racionais. Foi isso que eu expliquei para vocês. Entre 2 números racionais, existem infinitos números racionais entre eles. E vocês viram que pode aumentar. Oi? Estou em qual página? Página 29. Aí nós temos, você já estudou o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, quem que são? Quem pode me lembrar o conjunto dos números naturais? Eu falei agora há pouco. A resposta que eles deram
É de qual questão? Essa aí, desse quadro que tá aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá, gente. Quem pode me dizer o que é o número natural? Você já estudou o conjunto dos números naturais. Quem dá um exemplo de número natural? Um exemplo. Isso é na apostila? Tá na apostila, página Ah, 29. eu não tô com apostila. A minha ficou lá no meu pai. Tudo bem, você vai acompanhando por aí, tá? Aí você faz as anotações no caderno, depois você passa, tá, Rafael? Então, olha aí, você já estudou o conjunto dos números naturais. Quem pode me dar um exemplo? Quem pode me dar um exemplo de um número natural? Senão eu vou chamar o nome. Vamos lá. Um exemplo de um número natural. 24. Beleza, Enzo. 24 é um número natural. Por que é um número natural? É um número inteiro positivo. Positivo. Toda vez que eu tenho um número inteiro positivo, ele é um número natural. O 10 é um número inteiro positivo. Ele é natural. O número 1. Número 1 é um número inteiro positivo. O número 20 é um número inteiro positivo. 1 milhão é um número inteiro positivo. Todos eles são números naturais, é o que a apostila está falando. Nós já estudamos números naturais, aqueles usados em contagens, representados. Estava aqui, ó. Olha aqui. Professora, Oi. quantos números racionais há entre esses números? 99? Não, infinitos, é o que eu expliquei. Eu expliquei. A hora É que eu não tava aqui. Você deu uma fugidinha, eu dei uma explicação. Aí Tava no banheiro. eu entendo. Mas eu dei uma explicação dizendo que entre os 6 décimos e os 7 décimos, por exemplo, eu mostrei aqui no quadro que entre os 6, os 6 décimos e os 7 décimos está entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o número 1, que é inteiro, você tem o 0, 6, que é 6 décimos, e os 7 décimos. Entre os 6 décimos e os 7 décimos, você pode ter os 61 centésimos, 62, 63, 64 e assim por diante. Entre 61 centésimos e 62 centésimos, você pode ter os 611 milésimos, 612 milésimos e assim por diante. Então, isso é infinito. Entre um número e outro, você tem infinitos números. Então você já estudou o conjunto dos números naturais e olha aí o conjunto dos números naturais. N, toda vez que vocês verem isso daqui, está representando o conjunto dos números naturais. Dentro dele só vai ter números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Conjunto dos números inteiros, representados por Z, Z. Isso aqui é a representação dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros. E você tem aí o exemplo, infinitos números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinitos números inteiros positivos. Então, agora ele está falando como você representaria o conjunto dos números racionais. E aí, ele vem essa parte aqui, conjunto dos números racionais. Da mesma forma que o N representa os números naturais, o Z representa o conjunto dos números inteiros, o Q de quociente representa os números racionais. Então, nós temos aí esse exemplo. Você tem aí o quê? Depende muito da bibliografia, ele pode vir assim, tá? Ou ele pode vir assim. É um quê?
Tá? Ele representa o conjunto dos números naturais, dos números racionais. Mas quem são esses números racionais? Os números racionais é quando você tem um inteiro dividido por outro número inteiro. Eu tenho um inteiro, estou representando esse inteiro, pela letra A, e estou representando também um inteiro aqui no denominador com a letra A. Como? A e B, A e B. Tá enxergando aqui? Com A e B, pertence. Esse sinal aqui quer dizer pertence. Pertence aos números inteiros, Esse Z, isso daqui é linguagem matemática, tá? Quem são os números racionais? Os números racionais são quando eu tenho um número inteiro dividido por outro número inteiro. Por quê? Com A e B, A e B pertence ao conjunto dos números inteiros. Esse Z, toda vez que você vê esse Z, ele está simbolizando os conjuntos dos números inteiros. E esse B, ele é diferente de zero. Esse B, eu não sei se deu para enxergar aí, esse B, diferente de zero. Por quê? Você não pode ter uma divisão de um número inteiro dividido por um número zero. Então, o zero, ele faz parte dos números inteiros? Faz. A e B é inteiro? É. Mas o B, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Tá? Se não tiver, essa é uma condição para que você tenha um número racional. Eu tenho um número inteiro dividido por outro número inteiro diferente de zero. Eu tenho um número racional. Essa é a representação do conjunto dos números racionais. E isso está explicado aí na apostila de vocês. Eu só representei no quadro para que vocês fizessem a leitura. Lembrando que isso é uma leitura de linguagem matemática, tá? Daqui para frente a gente usa bastante. Já são 2h59, então não vou nem continuar. E na próxima aula... Professora, antes, uma dúvida. O que é isso daqui? Dá para ver? Que eu circulei? Diferente. Esse sinal significa diferente. B é diferente de... Eu não falei? B é diferente de zero? Então, o B, quer dizer, o denominador, essa divisão nunca vai poder ser feita por zero, tá? É sempre um número inteiro diferente de zero. Então tá, pessoal. Até a nossa próxima professora. Um abraço. Um abraço. Beijo, professora. Beijo. Até algum dia. Um beijo. Abraço não pode.